E aconteceu exatamente o que o Flamengo queria. O Atlético de Madrid tomou uma atitude que facilitou ainda mais a chegada do Thiago Almada no Mengão. Eu vou falar sobre isso porque falar em Thiago Almada, a reunião entre José Boto e os empresários do jogador precisou ser adiada. Vou falar também sobre um jogador do Flamengo saindo para o Internacional de Porto Alegre. Eu estou chegando com um caminhão de notícias. Vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você que não é inscrito no canal. Meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando de um jogador que está saindo do Flamengo para o Internacional. Trata-se da saída do volante Matheus Mendes, da equipe Sub-20, que está saindo, foi liberado do Flamengo para o Internacional e o Flamengo mantém ali um percentual caso o Inter consiga vender o jogador futuramente. Matheus chegou no Flamengo nas categorias de base em 2021, fez parte do processo de formação do clube durante as últimas temporadas. Agora o volante inicia um novo desafio aí rumo ao Colorado do Rio Grande do Sul para poder dar continuidade na sua carreira. Vamos mudar de assunto, saindo de um jogador que está indo para o Internacional para falar de um jogador que também veio do Rio Grande do Sul, Léo Ortiz, que está à disposição hoje do técnico Leonardo Jardim. E o Internacional, desde que voltou, na quarta-feira, perdeu o primeiro jogo para o Cruzeiro, perdeu ontem para o Atlético Paranaense e vai jogar contra o Flamengo na próxima rodada, muito pressionado no Beira-Rio, quarta-feira, tá? Quarta-feira no Beira-Rio, Flamengo e Atlético e Internacional, com o Internacional jogando muito pressionado, jogando numa situação assim, bem difícil contra o Flamengo. Obviamente que vai querer vir com tudo para poder até dar uma resposta para o torcedor colorado dentro do Beira-Rio. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre as contratações. Deixa eu começar primeiro falando sobre o Luiz Henrique, porque o Flamengo pode ganhar um concorrente aqui no futebol brasileiro desejando contratar Luiz Henrique. Trata-se do Botafogo, que sim, quer envolver o Danilo na negociação com o Luiz Henrique. O que acontece, gente, é o seguinte: apesar do Danilo ter colocado nas redes sociais, eu respeitei a decisão do Botafogo em continuar no Palmeiras e tal, espero que o Botafogo, em continuar no Botafogo, espero que o Botafogo também respeite a minha decisão de não querer jogar no Zenit. Foi basicamente o que ele quis dizer. O Botafogo está fazendo um movimento para trazer o Luiz Henrique de volta. Eles estão interessados aí e principalmente se aproveitando do fato do Zenit ter colocado o Luiz Henrique no mercado. O Zenit praticamente chegou para o mercado e falou assim, eu tenho esse jogador aqui e eu quero vender ele. Eu tenho esse jogador aqui e eu não quero mais ele. Eu quero negociá-lo, eu quero vendê-lo, eu quero fazer qualquer coisa, não quero mais ele aqui. Foi basicamente o que o Zenit fez com o Luiz Henrique. E o Botafogo está tentando se aproveitar disso para tentar trazer o Luiz Henrique de volta. Flazoeiro, o Botafogo não tem dinheiro. Tem sim, porque o Botafogo é dono de 50% do Thiago Almada. Então a contratação do Flamengo com o Thiago Almada pode, inclusive, ajudar o Botafogo a contratar o Luiz Henrique. É um desejo aí dos novos administradores do Botafogo. Eu não sei nem como é que tá muito bem lá a situação do Botafogo com o negócio de SAF. Eu sei que sempre tem briga lá, testo, enfim, mas a situação não tá das melhores. Agora, o que deu bom para o Flamengo foi a atitude que o Atlético de Madrid tomou na negociação do Thiago Almada, tá? O Atlético de Madrid simplesmente chegou ontem e anunciou a contratação do sul-coreano Kim
Kang-in, Lee Kang-in, né, o nome dele. Ele que era meio campo do PSG, está se transferindo para o Atlético de Madrid. E aí é basicamente o seguinte, ele chega para jogar na posição do Almada. É o Atlético de Madrid dizendo assim, Almada, você já estava sem espaço no elenco, no time. Agora a gente contratou um jogador que joga na mesma posição, fazendo a mesma função que você. Se você já estava sem espaço, agora você vai ficar muito mais sem espaço. A situação é essa, melhorou ainda mais o caminho para o Flamengo contratar o Thiago Almada. E aí eu vou falar uma coisa, preciso falar mais isso, preciso falar, porque havia uma reunião marcada para ontem entre o Flamengo e o empresário do jogador, essa reunião precisou ser adiada. Por quê? O empresário do Thiago Almada também é empresário de outro jogador, inclusive um jogador chamado Correia, que acertou a contratação lá com o River Plate. E aí o que acontece? O Ángel Correia, ele foi estrear lá no River Plate e o empresário, que é o Agustín Jiménez, ficou para fechar a negociação, para ser anunciado e para ver a estreia do Ángel Correia com o River Plate. Com isso, a reunião que seria ontem com o Flamengo foi adiada, então a gente vai ter mais uns dias aí. O Flamengo está correndo, o Flamengo quer anunciar o jogador logo, o Flamengo quer fechar a negociação logo, o Flamengo não está de bobeira nesse negócio, até para dar a opção para o técnico Leonardo Jardim, quando for o jogo aí mais importante por enquanto até agora, que é o jogo da Libertadores contra o Cruzeiro. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Outra coisa que eu quero falar com vocês, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!